tem essa questão abusiva da religiosidade, de você, se você não for uma pessoa temente, você sofrerá suas consequências? Pois é, esse é um dos pontos que, no meu canal, inclusive, Luiz, eu foco muito nessa parte mais abusiva, embora sempre que eu posso também eu falo do lado positivo, que eu não sou contra a religião, Sim. eu gosto de deixar isso sempre claro. As pessoas têm que ter a sua liberdade religiosa, Ótimo, a religiosidade e espiritualidade tem a sua versão mais saudável, que faz bem para a saúde mental de algumas pessoas, mas o meu papel ali é mostrar que tem um contraponto também. Certo. Calma aí, toma cuidado que tem líder que é abusivo. Você pode acabar perdendo seu tempo, energia, dinheiro, às vezes até saúde, dependendo do envolvimento religioso que você tem. Então eu recebo os ex lá, né, que você brincou no início, as pessoas que saíram de uma religião, para contar um pouco dos bastidores. Como é que rola ali? Qual que é o paranauê de algumas seitas, de algumas instituições religiosas, para a gente alertar a população. Existe um tipo de abuso que é esse do líder para com o fiel. Então a gente tem o caso de João de Deus, por exemplo. Então, alguns líderes religiosos, espirituais, podem acabar usando aquela posição de poder para ter acesso fácil a sexo, para, às vezes, né, ter um acesso ali facilitado a dinheiro. Vários golpes ocorrem ali no seio de religiões. Às vezes, nem necessariamente golpe. Eu não vou mencionar aqui as instituições, né, poderosíssimas que a gente tem por aqui, porque eu não quero ser processado. Até porque todos já devem ter algum histórico, né? É muito doido. Exato. Até das mais famosas para as menos famosas. Não, né? Com certeza. A gente tem casos de pedofilia, por exemplo, em várias instituições religiosas. Casos, por exemplo, na Igreja Católica, que houve um escândalo aí, não sei se é uma década, uns 15 anos que estourou isso. E o próprio Vaticano assume que aconteceu. Sim. A gente tem casos de seita também, onde as pessoas são privadas de sua liberdade de se comunicar com família. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro vídeo do quadro lá do meu canal, Testemunho Cético, que é o quadro, que tem o testemunho da igreja, né? Conta aí seu testemunho, como é que Deus te abençoou e tal. Aí a gente criou o Testemunho Cético. O que aconteceu para você sair da religião? Para virar essa chave de que não estava fazendo bem ali para você, na sua vida, aquilo. O primeiro testemunho cético do meu canal foi o da Bárbara Freitas. Ela é esse testemunho de Jeová. Inclusive é o vídeo mais visto do seu canal. Esse é um dos mais... É porque o YouTube mudou o esquema da playlist. Tá. Mas eu vi Eu tenho algumas lives que já superaram, só que eu não tá das mais populares lá. Mas a Bárbara, ela foi expulsa de casa com 17 anos. Porque ela foi desassociada da religião. Ela, se não me falha a memória... Não, eu não vou falar assim, porque eu posso estar enganado, mas ela cometeu um pecado aí. À luz da religião dela, né? À luz deles. Fez alguma coisa aí que não podia e acabou tendo como castigo a desassociação. Ela foi cortada da religião. Alguns casos, Luiz, a pessoa pode até voltar para a igreja, né, para o salão, né, das testemunhas de Jeová, se você se arrepende, já tem todo um processo de recuperação, entre aspas, já fiquei sabendo disso. Mas a Bárbara desencantou, ela já tinha seus questionamentos com a fé da família dela, e aí ela foi desassociada. Sabe qual foi a atitude dos pais dela? Colocaram ela para fora de casa. Então, com 17 anos, ela teve que morar. Eu não sei se ela passou na casa da tia no início. Foi da casa dos pais, muito complicado. E não tem contato com os pais, com a irmã, que ela não viu crescer. Então, a gente fala assim que tem religiões que têm mais características sectárias, de seita, que é quando tem um controle muito grande sobre a liberdade dos fiéis, a ponto de ter, inclusive, essas punições que são muito duras. Você perdeu o contato com sua família. Existem muitas crenças que são severas demais a respeito de sexualidade também. Quando homossexualidade é pecado, você vai pro inferno. Quantos homossexuais, bissexuais, né, o pessoal LGBT de forma em geral, sofre em função desse tipo de crença, que nasceu lá atrás. Jesus nem falou nada sobre isso, mas hoje os cristãos estão aí ameaçando, né? Você usou a palavra ameaça uma vez, que é um outro tipo de mecanismo de controle. Se você pode até ser gay, você pode até gostar de homem, por exemplo, mas se você viver a sua homoafetividade, se tiver relações, aí você vai pro inferno. Então é aquela coisa, eles falam assim, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, tentam diferenciar. Então é um tema que é muito complicado, eu levo muitas vezes para o canal, porque tem muita gente sofrendo em função disso, e a gente traz o questionamento, será que Deus realmente é meio homofóbico assim, Luiz? Será que Deus, se ele fosse tão misericordioso, tão amoroso, ele trataria tão diferentemente assim, as pessoas em função de sua orientação sexual, que nem é uma questão de escolha, ninguém escolhe ser gay, bissexual,
Nada disso é uma questão de escolha. E Mas você aí não entra no tal do livre-arbítrio? Que a gente aprende, né, na Bíblia, Certo. que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então ele Ah. te deu essa opção e ele é um ser poderoso, dono de todas as... onipresente, onipotente, criador do céu e da terra. E ele te deu o livre-arbítrio, né? E aí? Aí você tá escolhendo uma coisa que talvez ele não concorde. Mas Eu tô te provocando. Não, tá? ótimo, eu adoro, me provoque mesmo. Mas a questão da sexualidade não é uma questão do livre-arbítrio. Ah, Entende? Porque não é uma escolha. Você Saquei. pode escolher praticar, né? Ter os contatos. Mas aí seria sacanagem demais, pô. Porque ele não escolheu e não pode, né? imagina, não sei se você é heterossexual, mas imagina os heterossexuais estarem num país ou num planetinha, vamos supor assim, onde a norma é ser homossexual, e aí você não pode desfrutar de uma coisa tão gostosa que é amar uma mulher, ou uma mulher amar um homem. Uhum. Né? Imagina, olha que sacanagem. Então, um Deus que programa as coisas para parte da população, cerca de 10 ou 15%, não ser heterossexual, é um Deus que ou não é um bom programador, ou ele tá meio de sacanagem, velho. Esse é um ponto, você falou que podia trazer polêmica. Pode, eu tô trazendo. claro. Eu queria até fazer Isso é uma muito ressalva. Isso é curioso, sabe? Eu quero só fazer uma ressalva aqui, Luiz, que embora eu seja psicólogo e tudo, pesquisador, nem sempre o que a gente vai conversar aqui eu vou me posicionar como pesquisador e psicólogo. Sim, claro. Às vezes como um cético, uma pessoa, um livre pensador, a gente usa esse termo às vezes, ou um ateu também, tá? Tem um Daniel Pessoa aqui, só para o pessoal não confundir, porque tem esse preconceito também. Psicólogo não acredita em Deus, né? Olha só, tá vendo? Ó, não vou em psicólogo não. Não, gente, tem muitos psicólogos que são cristãos, que são espíritas, mas dentro do consultório de psicologia, você não está autorizado a levar o seu espiritismo, o seu cristianismo, tampouco o seu ateísmo. Sim. Você tem que acolher a pessoa independentemente da sua diferença ou semelhança religiosa. Então, o Daniel Pessoa aqui, que não é psicólogo, está falando também hoje com o Luiz. Então, Luiz, essa é uma questão muito polêmica, mas muito importante, porque a religiosidade pode fazer bem para muita gente. E é muito legal a gente ter liberdade religiosa para ser ateu, muçulmano, cristão, espírita e por aí vai. Agora, quando a religião passa de um ponto e passa a incentivar a homofobia, o machismo, em alguns casos até xenofobia, racismo, a gente tem que estar alerta e falar, pera, calma aí. Porque muitas vezes esses comportamentos que são antissociais, eu falei primeiro dos pró-sociais, mas existem condutas antissociais incentivadas pela fé, pela religião, muitas vezes. A gente tem que estar alerta para poder colocar limites. Porque a gente tem que ter tolerância religiosa, a gente tem que conviver bem apesar das nossas diferenças. Não vamos tratar o outro mal em função de uma diferença teológica. Então, a religião pode fazer muito bem, mas ela tem esse risco de se basear muitas vezes nesses dogmas, em supostas revelações, que será que foi isso mesmo? Será que Deus pensa assim mesmo? Imagina se nada disso for verdade. Se Deus está lá de boa, gente, pode viver sua sexualidade aí, e a gente está aqui, gays tirando a própria vida. Sabe, por uma culpa, por uma coisa. Isso aí é preocupante, cara. Eu já recebi no Bora transexuais, eu acho que foram uns 3, né? Uns 2 ou 3. E eles, todos eles falam disso. Que o sofrimento, isso é muito doido. Pois é. Como é que tá o nosso tempo?